Muito bem, a gravação foi iniciada. Hoje é dia 12 de julho de 2022. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, temos o Dr. Douglas Kuchiyama, que é o vice-presidente, a doutora Maria Alice Formigoni e Flávio José Sanches Arantes, que são os juízes titulares. Pela representação fiscal, Matheus Monteiro Pinotti, que está aqui conosco na data de hoje. Temos apenas um processo em pauta. O processo é do AIN 438-168, Vogue Comércio de Alimentos Limitada. O relator é o Dr. Flávio José Sanches Arantes, que já registrou seu voto, e como não há o recurso ordinário, né, como não há a presença do contribuinte para sustentação oral, eu, então, indago ao Matheus, da representação, se deseja fazer alguma manifestação ou, se for o caso, durante os debates, para efeito de sustentação oral, do Matheus. Não, doutor, obrigado. Não, no momento. Tá bom. Então, havendo necessidade, Matheus, você pode pedir a palavra nos debates, né? Tá bom? Tá ok. Então, eu passo a palavra ao relator, doutor Flávio, para que nos apresente o processo e profira o seu voto. Em seguida, iniciaremos os debates. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia novamente a todos, e a doutora Maria Alice. O auto de infração em julgamento, ele originalmente tinha 3 itens de acusação. O item 1 e o item 3 foram objeto de parcelamento. Houve também a confissão do débito em relação ao item 2.3 do item 2 do auto de infração, que possui os subitens de 2.1 a 2.24. Então, não se sabe ao certo exatamente o motivo, mas esse subitem 2.3 foi parcelado. Então, o que se encontra em julgamento desse auto de infração são os subitens 2.1, 2.2 e 2.4 a 2.24 do item 2. A acusação, ela é de falta de pagamento do imposto por considerar operações tributadas como não tributadas, pela emissão de documentos com CFOP 5905, remessa para depósito fechado ou armazém geral, utilizando-se da não incidência do artigo 7º, inciso 1 do RICMES. Então, houve aí, quando do julgamento da defesa, o acatamento de um dos argumentos do contribuinte no tocante à alíquota aplicável à operação de parte das mercadorias. Foi feita uma correção no demonstrativo desse item 2, para admitir, no caso das mercadorias arroladas no artigo 74, inciso 2 do anexo 2 do RICMES, a redução da base de cálculo para que a carga tributária resultasse no percentual de 7%. Então, foi feita essa redução no demonstrativo, e desta decisão, então, foi interposto recurso de ofício, por parte da julgadora tributária, manifestação da representação fiscal pelo desprovimento do recurso de ofício, e da decisão também foi interposto recurso ordinário pelo contribuinte. No recurso ordinário é alegado basicamente a não incidência do imposto sobre as operações, em razão de serem remessas para armazenagem, que
sobre argumento, é questionado a questão de ser o descumprimento de uma obrigação acessória, não haver o registro na JUSESP desses armazéns. É questionado também o fato de não haver transferência da titularidade das mercadorias. Isso quanto à incidência do imposto. Aí, quanto às operações em si, são apontadas mercadorias que teriam tributação de 12%, por estarem no artigo 54, incisos 2 e 3 do RICMES. É reiterado o argumento sobre o artigo 74 do anexo 2 do RICMES, de alíquota de 7%. É alegado também que tem mercadorias onde o contribuinte é substituído tributário, então seriam sujeitas à substituição tributária, sobre as quais não incidiria o imposto. É apresentado um valor para confronto do imposto após o conjunto dessas correções que o contribuinte entende ser o valor devido. E é alegada também a questão da atualização da base de cálculo do valor básico para o cálculo da multa. Basicamente, é este o relatório. Doutor Flávio, então, diante do relatório apresentado, pode já iniciar a apresentação do seu voto. Tá bom, vou iniciar no item 26. Iniciando o julgamento do recurso de ofício manejado pela ilustre julgadora tributária, concordo com a douta representação fiscal, no sentido de que o recurso de ofício deva ser desprovido. O objeto do recurso de ofício é a aplicação do benefício fiscal de redução de base de cálculo, previsto no artigo 74, inciso 2 do anexo 2 do RICMES. As operações envolvendo as NCM 0210-1100, 0210-1200, 0210-1900 e 0210-2000. Eis a redação do dispositivo legal aplicado. Aí eu trago a redação do artigo 74, que fala basicamente que nas saídas internas de carne e demais produtos comestíveis frescos, resultantes do abate de ave, leporídeo e suíno, aí, que é de interesse para o caso, a carga tributária resulta no percentual de 7% nas demais saídas internas, exceto as destinadas a consumidor final. Aí, consultando a descrição das NCMs apresentadas, temos que em todas elas consta carnes da espécie suína, pernas e pás, respectivos pedaços não desossados, toucinhos entremeados, barrigas entremeadas e seus pedaços, e carne e outras carnes. Estando o benefício condicionado apenas à natureza da operação, saída interna, exceto para consumidor final, e sendo as mercadorias efetivamente carnes da espécie suína, está correto que o ICMS seja exigido considerando a redução de base de cálculo, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 7%. Nesses termos, conheço do recurso de ofício e ele nega o provimento. Avançando para o julgamento do recurso ordinário, temos como argumento inicial do particular que o questionamento sobre a tributação ou não de operações de remessa para armazenagem, tendo em vista a não incidência prevista no artigo 7º, inciso 1 do RICMES. Inicialmente, cabe destacar que a não incidência prevista no citado dispositivo refere-se a remessas para armazém geral, e não remessas para armazenagem, possuindo o armazém geral tratamento tributário diferenciado em relação aos demais estabelecimentos que se prestam ao depósito de mercadorias, estando previstas as regras específicas para esse tipo de estabelecimento no Decreto 1102 de 1903 e no tocante ao ICMS, as regras específicas estão no capítulo 2 do anexo 7 do RICMES. No caso dos autos, os estabelecimentos destinatários das mercadorias não possuem como atividade declarada a CNAE de armazém geral. Veja-se da manifestação fiscal de folhas 2347. Aí abro aspas para a auditora fiscal responsável pela lavratura. Cabe ressaltar que no presente item, todos os destinatários das mercadorias constantes no demonstrativo 2
encontram-se situados no estado de São Paulo, sendo que os CNAEs, Código Nacional de Atividade Econômica, não se encaixam no benefício, conforme se comprova pelas cópias dos CADESPs e registros na JUSESP, e explicitado no relatório circunstanciado. Fecho aspas. De fato, analisando-se o CADESP de folha 2193, referente ao destinatário mais relevante do item da autuação, verifica-se como atividade principal declarada o comércio varejista de carnes, açougues, aparecendo como atividade secundária depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Tal informação é confirmada pelo extrato JUSESP de folhas 2196 a 2199, onde verifica-se a inclusão de tal atividade no averbamento datado de 30/8/2018. Analisando o CADESP de folha 2260 a 2265, referente ao segundo destinatário mais relevante, verifica-se da mesma forma que a atividade principal do estabelecimento é depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Da mesma forma, consta como atividade secundária o comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Por fim, cumpre destacar que, em nenhum momento, o particular aponta qual estabelecimento destinatário teria atividade declarada perante a Cefaz de armazém geral. Não é o caso do estabelecimento ter atividade declarada de armazém geral perante a Cefaz e não cumprir a legislação no tocante ao arquivamento na JUSESP. No caso concreto, nenhum dos estabelecimentos possui como atividade declarada armazém geral, não sendo o caso de mera infração administrativa, mas sim de atividade declarada diversa. Nesses termos, inaplicável ao caso a legislação prevista para os armazéns gerais. Quanto aos registros C190 da FD juntado aos autos, as folhas 2340 a 2342, inicialmente observo que, em sua quase totalidade, exceto no tocante às 16 primeiras operações, referem-se ao período de 10 de 2020 a 12 de 2020, ao passo em que as acusações fiscais fazem referência aos exercícios de 2018 e 2019. Há também operações de retorno, CFOP 1906, que indicam a data de 30/6 de 2016, as folhas 2340. Portanto, emitidas mais de 18 meses antes que as remessas aqui acusadas tivessem ocorrido, de forma que tal planilha, da forma como apresentada, desprovida de qualquer outro documento, visando correlacionar as operações de retorno lá descritas com as operações acusadas, efetivamente não possui força probante para elidir a acusação fiscal. Desta forma, uma vez que não há comprovação do retorno das mercadorias, não tendo sido estabelecida pelo particular uma correlação entre as notas fiscais de remessas acusadas e os alegados retornos, entendo prejudicado o argumento do particular no sentido de que a incidência do ICMS demanda a circulação jurídica da mercadoria ou transferência de propriedade. Todavia, de se observar que a Lei 6374 estabelece como fato gerador do imposto a saída de mercadoria do estabelecimento, conforme preconiza seu artigo 2º, inciso 1. Assim, uma vez afastada a hipótese de não incidência alegada, remessa para armazém geral, nos termos da legislação, a operação é tributada, independente de haver circulação jurídica ou troca da titularidade das mercadorias, em decorrência da operação. Desta forma, entendo que as operações acusadas, de fato, são tributadas. Uma vez decidido pela tributação das operações, passo a analisar os argumentos referentes às tributações específicas das operações, considerando a natureza das mercadorias. O particular alega que os NCM 0203-2900, 0206-2990 e 0206-4900, referente a carnes suínas e miudezas comestíveis, possuem tributação de 12%, nos termos do artigo 54, inciso 2 do RICMES. Alega ainda que o NCM 1902-1900, de massas alimentícias, possui tributação de 12%, nos termos do artigo 54, inciso 3 do RICMES. Alega também que os enchidos e produtos semelhantes de carne, de miudezas ou de sangue, preparações alimentícias à base de tais produtos, são revendidos na condição de substituída tributária pelo artigo 313-W do RICMES, não sendo passíveis de recolhimento do imposto. Tais argumentos foram ventilados ainda em sede de defesa, e sobre eles assim se manifestou a ilustre auditora fiscal responsável pela lavratura.
abro aspas. Conforme alegado, de fato, quando da comercialização de linguiça e salsicha, o autuado figura na condição de substituído tributário pelo artigo 313-W do RICMES, razão pela qual não foi realizada a cobrança de ICMS em relação à linguiça e salsicha, em qualquer subitem do item 2. Ainda, em relação às mercadorias de NCM 0203-2900, 0206-2990, 0206-4900 e 1902-1900, foi considerada a alíquota de 12%, pois por estarem enquadradas no artigo 54, incisos 2 e 3 do RICMES. E em relação às mercadorias de NCM 0406-1010, 0406-9020 e 0406-9090, foi considerada a alíquota de 18% nos termos defendidos pelo interessado. Diante da informação da ilustre AFRE, a decisão de primeira instância assim se manifestou sobre a matéria, e abro aspas para a julgadora tributária. Assim, quanto à condição de substituta tributária, linguiça e salsicha, e quanto à aplicação da alíquota de 12% às operações relativas a mercadorias de NCM 0203-2900, 0206-2990, 0206-4900 e 1902-1900, a autuação foi lavrada de acordo com o requerido pela autuada em sua defesa, portanto, tais argumentos devem ser afastados. Nada a acrescentar aqui no tocante... Fecha aspas, né? Aí volto eu. Nada a acrescentar aqui no tocante a tais argumentos, visto que não houve dialeticidade recursal em relação aos mesmos, tendo sido meramente inseridos no corpo do recurso, sem levar em conta nem a manifestação fiscal realizada pela AFRE, responsável pela lavratura, nem a decisão recorrida, estando superadas tais matérias nos termos em que já decididas. Mesma sorte merece o argumento relativo às NCMs relacionados ao artigo 74.2 do RICMES, em relação às quais o particular pede que seja aplicada a carga tributária de 7%, já tendo sido tal pedido atendido em primeira instância, estando superado esse ponto nos autos. Em seu recurso ordinário, o particular aponta como sendo devido o valor de R$ 246.085,25 para o ICMS exigido no item 2 após as correções, valor que diverge do valor apurado em primeira instância, foi de R$ 390, R$ 283,87. Todavia, não elabora nenhum demonstrativo que permita identificar a fonte de divergência entre os valores, de forma que fica mantido o valor apurado em sentença, as folhas 2399 a 2400. Aí ele questiona sobre a atualização do valor básico para o cálculo da multa, e eu estou aplicando a súmula 13 de 2018. Então, diante do exposto, eu conheço dos recursos de ofício ordinário interpostos e a eles nego provimento, ficando mantida a decisão de primeira instância. É esse o voto. Muito bem, cumprimento o ilustre relator, Dr. Flávio Arantes, pelo bem elaborado voto, bem claro e apreciando aqui, ao meu ver, todas as matérias invocadas tanto em recurso de ofício quanto em recurso ordinário. O processo está em discussão. Bom dia a todos. Eu também gostaria de cumprimentar o Dr. Flávio pelo excelente voto e vou acompanhá-lo na íntegra. Eu também parabenizo o Dr. Flávio pelo voto, que tratou de todos os temas aí tratados em ambos os recursos, e já adianto que eu vou acompanhá-lo. Doutor Flávio, eu também vou lhe acompanhar integralmente e só vou fazer uma observação que, em relação ao armazém geral, eu enfrentei essa questão muitas vezes, inclusive na Câmara Superior, né? E eu até era mais rigoroso do que a Câmara Superior em relação à aplicação do artigo 7º, inciso 1, aí, para remessa para armazém geral, no sentido de que entendo que há necessidade, aquele decreto antigo, né, de 2003, há necessidade do registro na junta comercial. Mas a Câmara Superior entende que até basta o CADESP constar como armazém geral.
De qualquer maneira, aqui o seu voto, ele enfrenta as duas questões, né? Ele não tem o registro na junta e também no CADESP, né? Então, de fato, aqui a remessa aqui deveria ser tributada, não é o caso de aplicação do artigo 7º, inciso 1. Então, eu só queria fazer essa observação e cumprimentá-lo novamente pelo voto. Bom, estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso de ofício conhecido e negado provimento. Recurso ordinário conhecido e negado provimento. À unanimidade. Estou, então, encerrando o julgamento deste processo. E com o encerramento deste processo, nós então cumprimos a pauta de hoje, que era apenas esse processo. Lembrando aqui, aliás, como bem lembrou aqui o Dr. Flávio, antes de iniciar a sessão, o nosso recesso se inicia dia 19, portanto, teremos, esta é a última sessão do semestre, né? E entendo que nossa produtividade foi boa, votos de qualidade de todos os juízes, a representação fiscal também sempre muito efetiva. O Pedro Abraão era o titular aqui, né? E sempre muito combativo, de modo que nosso primeiro semestre merece os parabéns aqui. Então, estou encerrando a sessão no EPAT. Declaro, então, encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço aí a presença de todos, o empenho, né, não só nessa sessão, mas em todo o semestre, e espero nos vermos a partir de agosto, né, com mais processos em pauta. Uma boa semana para todos aí. Obrigada também.